Olá, meus amados, que a paz e as ricas misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, a tua família, sobre o teu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, neste vídeo, nessa mensagem, nós estaremos falando sobre o amor de Deus, sobre os planos que Ele tem para a humanidade, plano de salvação. Nós estaremos falando muito desse amor que Deus tem por nós, amém? Também no final dessa mensagem nós estaremos orando por você, para que o Senhor esteja te abençoando abundantemente e que Ele esteja liberando dos seus celeiros de bênçãos sobre a tua vida, atendendo o teu pedido, a tua oração, o teu clamor. Nós vamos unir a minha fé com a sua e estaremos então orando, determinando a bênção, a vitória, a conquista sobre a tua vida, a porta aberta sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas, como é de costume, eu venho mais uma vez te pedir, em nome do Senhor Jesus, que você nos ajude. Melhor ainda seria se você pudesse se associar a esse ministério, levando a palavra de Deus, dando conforto, dando ensinamento, trabalhando para Deus. Eu estou te convidando para você ser parte desse ministério junto comigo. Esse ministério, como eu sempre digo, não é meu. Ele pertence a Deus e eu apenas administro esse ministério. E eu estou te convidando você a ser nosso parceiro, a ser nosso sócio nessa obra de Deus, nesse terreno fértil, onde você pode trabalhar junto comigo. Se você ama a obra de Deus, quer trabalhar para Deus, esta é uma das oportunidades que você tem. Obviamente que você pode trabalhar em outros ministérios também, mas eu estou convidando você para fazer parte desse ministério comigo, em nome de Cristo Jesus. E como é que você pode fazer tal coisa? Primeiramente, nos abençoando com o seu dízimo e com as suas ofertas. Como é que você pode fazer isso? O número da nossa conta está passando agora aí na sua tela, aonde você pode depositar a tua oferta. Qualquer valor é muito bem-vindo. Esse ministério precisa muito da tua ajuda financeira. E o dízimo? O dízimo você consagra, vai em silêncio, vai lá no seu quarto, sem ninguém olhar, ver, ou até público mesmo, melhor ainda. Mas se você se sente constrangido, você vai até o quarto, consagra o dízimo e deposita nessa conta que está aparecendo na sua tela nesse momento. A segunda forma de você nos ajudar é através das suas orações. O nosso ministério ele é muito perseguido, muito combatido. O inimigo se levanta, põe dificuldades, levanta pessoas para falar mal, para denegrir, para mentir contra a gente. Mas em nome de Cristo Jesus, esta obra não me pertence, pertence a Ele e ela vai crescer. E eu conto com as suas orações. A terceira forma que você pode nos ajudar é distribuindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Você pode colocar o link desse vídeo na sua timeline, nas suas redes sociais e, obviamente, levando a palavra de Deus aonde eu não posso levar. Amém? E a última forma, a quarta e última forma que você pode nos ajudar é entrando no nosso canal do YouTube e se inscrevendo e clicando naquele sininho, melhor dizendo, para que você possa receber as nossas atualizações. Fazendo essa inscrição, você também nos ajuda, porque quanto mais inscrito no canal do YouTube, mais o YouTube divulga os nossos vídeos em nome de Cristo Jesus. Então, fica aí o meu pedido e os irmãos ficam então com a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Estamos de volta com a mensagem de hoje. Eu quero falar do amor de Deus, do seu imenso amor, que é para nós é inexplicável, porque há coisas que somente um amor extra, um amor acima de todos, como é chamado de ágape, o amor perfeito de Deus,
pode talvez explicar. Talvez não nesse mundo nós teremos essa explicação de um amor tão perfeito e maravilhoso como o de Deus. Mas nós temos a obrigação de tentar buscar esse amor em nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar os amados irmãos para abrir a sua Bíblia comigo numa parte muito conhecida. Primeiro, mais uma vez, né, a espada, o crente não anda desarmado, sempre está armado com a sua espada. E eu quero chamar os irmãos a atenção para ler comigo um pedacinho aqui do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que é um versículo muito conhecido, muita gente sabe, até de cor, esse versículo, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, Deus de maravilhas, Senhor, que eu creio, que eu amo, que eu busco, em nome de Cristo Jesus eu te peço, derrama do teu Espírito Santo sobre essa mensagem. Usa esse teu servo segundo a tua vontade, que não seja eu que pregue, mas sim o teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, trazendo, meu Pai, uma mensagem do teu coração para o nosso. Que essa mensagem cumpra a sua finalidade, levando compreensão, levando a tua palavra, as tuas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro um esclarecimento sobre a palavra mundo. Diz o texto que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo ele é citado na Bíblia várias vezes e tem três sentidos. Tem o sentido do globo terrestre, a forma física, né? Mundo. Quando fala mundo, pode ter essa conotação. Também tem a conotação a conotação secular, né? Do mundo de pecadores, onde o diabo jaz, né? O inimigo no mundo jaz, o maligno. Quando você fala nesse texto, está falando do pecado, do mundo pecador, das obras malignas. E tem a conotação de humanidade, quando Deus também fala, e nesse caso, Deus está se referindo à humanidade. Então a palavra de Deus, a gente pode substituir essa palavra mundo por humanidade, então a gente poderia falar que Deus amou a humanidade de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crescem não perecessem, mas tivesse a vida eterna. Presta bastante atenção a esse texto, embora curtinho, ele nos ensina muito. O primeiro foi essa parte aí que eu falei, sobre o mundo. E a segunda parte, mais outra lição, se você prestar atenção, ele fala que para que todo que nele crê. Deus não fala que todos creem nele, mas para todos aqueles, ou seja, para aqueles que crerem em Deus, em Cristo, no sacrifício perfeito que Deus fez através do seu Filho na cruz do Calvário, que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, através desse sacrifício, que todo que cresce e aceitasse esse sacrifício não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Bom, mas quem são esses que creem? Para você entender o que é o plano de salvação de Deus para nós, eu vou fazer uma metáforazinha um pouco fora da realidade, mas para que você entenda o tamanho desse amor. Para você que é pai ou mãe, vamos supor que você tivesse um filho ou uma filha que já de uma certa, né, já crescido, já criado, fosse morar junto, fora da sua casa, casado ou solteiro, mas que, enfim, more longe de você, uma pessoa já adulta, seu filho já adulto, mas que morasse longe de você. E esse, por algum motivo, não vem ao caso qual, essa pessoa contraísse, esse seu filho contraísse uma dívida com a agiota. E essa pessoa, por algum motivo também, né, esse seu filho, por algum motivo, não consiga pagar esse agiota. E esse agiota começa, então, a perseguir o seu filho ou a sua filha. Começa, então, a ameaçá-lo de morte. E você fica sabendo. Você, como pai ou mãe amorosa, amoroso, evidentemente que você vai chegar nesse agiota, que, se você tiver condição, de
quitar essa dívida com esse agiota. Mas se você chegar lá e esse agiota olha no caderno dele e vê que você está devendo também, o que ele vai falar? Você não quer pagar nem a sua e vai pagar do seu filho? De outro? Paga primeiro a sua dívida. E além disso, o seu filho tem que aceitar que você pague, né? A sua filha, o seu filho tem que aceitar que você pague essa dívida. Se ele não aceitar também não tem como você quitar essa dívida. Assim também foi o que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário. Essa dívida de pecado diante do agiota, que é o diabo, ela foi feita por nós no dia que nós nascemos, que é o chamado pecado original. Nós devemos essa maldição ao pecado que foi feito lá no Jardim do Éden por Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus. Aí eu quero te reforçar mais um pouquinho de Bíblia. Primeiro, Adão e Eva não comeram a fruta do pecado. Eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por conta dessa desobediência, eles não foram expulsos do Jardim do Éden. A punição pela qual Adão e Eva teve quando desobedeceram a Deus e tocaram e comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal, foi que o homem passou a coabitar, a existir na vida dele a morte. O homem passou a ser mortal. O homem foi expulso do Jardim do Éden para que ele também não tocasse em uma outra árvore, a árvore da vida, que é Jesus Cristo, que estava plantado junto no Jardim do Éden com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por essa razão, para que ele não tocasse na árvore da vida e se tornasse eternamente um pecador, o homem, Deus o expulsou do Jardim do Éden. E a partir desse momento, então, Deus, ou melhor dizendo, Adão, perdeu a sua imagem que ele tinha com Deus, ele perdeu a sua glória. Se você analisar bem, Adão e Eva, eles não percebiam que estavam nus. Por quê? Porque a glória deles era tão grande que era a mesma coisa de você estar olhando para o sol. Não tinha como você enxergar a nudez nem de um de outro. Eles eram revestidos de glória. Por essa razão, eles perderam então a imagem de Deus, que é a glória de Deus, e passou então a ser pecadores. A partir daquele momento, nós, a descendência de Adão, também herdamos esse pecado original, que foi a desobediência dos dois. Então, só por esse pecado, nós já precisaríamos da redenção de Cristo. E imagina os outros pecados que nós cometemos. Por essa razão, para que o homem fosse resgatado do mundo do pecado para Deus, que o Senhor Jesus Cristo teve que fazer esse sacrifício. Morreu numa cruz, morte na época mais terrível de todas, se fez maldito em nosso lugar, diz a palavra, está lá em Isaías 53. Por que se fez maldito em nosso lugar? Porque todo aquele que era dependurado na cruz do Calvário era ou estuprador, assassino, ladrão, ou seja, ele era amaldiçoado. Então, a cruz, a morte de cruz, era para aqueles piores bandidos que existiam. E Cristo foi tido no meio dos ladrões, dos estupradores, dos amaldiçoados, por nossa causa, sendo que ele não tinha um único pecado. Mas mesmo assim ele se fez pecador, se fez homem, desceu da sua magnífica forma, da sua majestade, do seu trono, ao lado do seu Pai, para pagar um preço terrível desse. Ele desceu na pior das profundezas para que pudesse nos resgatar. Para você ver o amor que Deus tem por nós. Ele desceu da sua pureza, da sua majestade e se embrenhou no meio do lamaçal da imundícia do pecado para salvar a mim e para você. Aí eu pergunto, em pregações, eu pergunto para os irmãos, qual foi a maior dor que Cristo teve, ou que ainda tem? Uns falam, foi na hora de ser crucificado, que pregou os pregos nas mãos, os cravos nas mãos, nos pés. Ou foi quando ele foi açoitado pelas 39 vezes,
que tinha na ponta do chicote, eram 3 pontinhas, cada uma com osso e metal, para que cortava a carne. Ah, não sei, outro falava, não, mas eu falo para você que a maior dor que Cristo ainda sente é quando você o renega, não aceita o sacrifício que ele fez por você na cruz do Calvário, para te dar vida, para te dar esperança. Meu amado, eu quero dizer para você que nenhum ser humano é capaz de seus próprios meios merecer a salvação eterna. Também posso te garantir que nenhum ser humano é ruim, mau, suficiente para merecer a condenação eterna. Então, o que é? Uma questão de escolha. Você escolhe qual dos caminhos você quer ir. Se para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Salvação eterna, aceitar o Senhor Jesus, o seu sacrifício, como está escrito no texto que nós lemos, João 3,16, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crescem não perecessem. Mas o que é crer, pastor? O que é você aceitar o Senhor Jesus como o seu suficiente Salvador? Vamos fazer mais uma analogia, mais uma ilustração para você entender. Vamos supor que você entre num ônibus. Você chega, você compra passagem para ir para São Paulo, por exemplo. Você chega no ônibus, dá a passagem, pergunta, é esse ônibus que vai para São Paulo? O motorista diz para você que é, você confia nele. Você entregou o seu destino, que era São Paulo, nas mãos do motorista. Se ele quiser te levar para outro lugar, ele leva. Mas ele não vai levar porque ele é motorista, ele tem sua responsabilidade. Assim também é a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida na mão de Jesus Cristo. Mas quem vai, a partir desse momento, guiar-nos, não vai ser mais eu. Vai ser o motorista do ônibus. Vai ser Jesus Cristo que vai nos guiar através desse mundo. A Bíblia fala que aquele que perder a sua vida, a ganhará. Esse perder a sua vida é abandonar a vida antiga. A palavra de Deus diz que nós temos que ter uma nova vida, andar em novidade de vida. Você entrega a sua vida do passado, joga ela fora, você perdeu aquela vida de promiscuidade, aquela vida de prostituição, de bebedeira, de falta de compromisso com Deus. E a partir daquele momento que você entrega as suas vidas na mão de quem vai dirigi-la, então ele começa a modificar a sua vida e ele vai te dar a direção e você começa então a ter uma nova vida. Você perdeu a sua vida para ter uma nova vida. E pastor, essa nova vida como é que ela é? Tem muitos aí que mentem para você, dizendo que seria uma vida maravilhosa, cheia de vitórias. Eu tenho visto aí alguns pregadores que ainda falam essa barbaridade, essa mentira. Para você ter uma noção do que é a vida do cristão, você tem que ler a Bíblia onde diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está nos 4 evangelhos, essa palavra de Cristo. Nós cristãos, evangélicos, crentes, a nossa vida é vida de tribulação, de aflição. Não é vida de mar de rosas, não é vida de descanso. Pelo contrário, é peleja, é briga, é insulto, todos os dias das nossas vidas. Mas o que então faz uma pessoa querer largar essa vida de promiscuidade, de festança, de baderna, para ter uma vida sofrida? O amor. Porque quando o amor de Deus entra na nossa vida, por mais que você sofra com tudo isso, você continua no caminho de Deus. Aí, se você quiser saber como é que é esse amor, você pode ir lá em Gálatas 5:22, que diz como é o fruto do amor, quais são as características dele. Meu amado, servir a Deus não é fácil, mas é a única forma que eu conheço de você conseguir chegar na vida eterna.
através do dom gratuito da salvação. Mas aceitar esse dom gratuito de salvação, ele é gratuito a partir do momento que você não precisa fazer nenhum sacrifício para tê-lo, para ser salvo. Mas com toda certeza você vai se sacrificar a partir daí. Por quê? Porque porque o diabo ele não está satisfeito com a sua perda no reino dele. Ele vai contra-atacar. Ele vai querer ter você de volta. Então ele começa primeiro, como ele fez com Cristo, ele começa primeiro tentar dizer para você que o mundo dele é melhor do que o que Deus tem para você. No mundo que está por vir, na salvação. Depois, quando ele vê que você não caiu na lábia dele, que você realmente quer continuar debaixo da graça de Deus, ele vai então tentar te subornar. Depois ele vai tentar então te intimidar, dizendo que vai te matar se você não largar. Já aconteceu isso com várias e várias pessoas que estavam no mundo e quando foram para Cristo, o diabo tirou tudo que ele tinha dado e ainda colocou doenças, ainda perseguiu, ainda colocou parentes contra ele e tudo mais. Isso aí é notório e sabido no meio do mundo evangélico. Mas o que nos segura então diante da presença de Deus? O amor. O amor que nós temos pela palavra, pelo próprio Jesus, pelo Deus e por Deus, pelo Espírito Santo e pelos nossos irmãos que estão sempre precisando um ajudar o outro. Esse é o grande plano de Deus. Que todos aqueles que conhecem o amor e Deus é amor, pudessem viver em comunhão, aqui na terra, primeiramente, e depois lá no céu. Aí vem alguns usados pelo diabo, dizendo ser evangélico e cristão, que é uma baita de uma mentira, que agora inventaram um nome chamado desigrejados, que não existe isso, dizendo que não há necessidade de se congregar numa igreja. Eu vou dizer um negócio para você entender. Evidentemente que a igreja não leva a salvação, ela indica o caminho. Mas se você não consegue conviver dentro de uma igreja, como é que você vai ser uma pessoa salva no mundo, sem estar congregado? Diz para mim. Porque na igreja, para mim pelo menos, é o melhor lugar que existe no mundo. Lá eu esqueço dos problemas, das dores, das aflições e vou simplesmente adorar a Deus, buscar o Senhor. Lá eu sinto a presença de Deus, para que coisa melhor no mundo? E além disso eu tenho a comunhão dos irmãos, que é puro amor. Tem ali um ou outro que ainda não se converteu de coração, mas a maioria das pessoas são pessoas humildes, simples, que te amam de verdade, pelo amor ágape, que é o amor de Deus. Então não tem como você servir a Deus fora de uma igreja. Então implica em você que aceitou o Senhor Jesus ter uma igreja para congregar. Amém, meus amados? O amor de Deus, ele te atinge onde quer que você esteja, mas ele está te chamando para você congregar com os outros amados irmãos. Porque diz a palavra de Deus que onde tiver dois ou mais pessoas, dois ou mais, não é um sozinho. Lá ele estaria, ele quer estar junto com você. Voltando ao sacrifício que Cristo fez, ele fez para todo mundo? Para todos, mas nem todos o aceitarão, por conta dessas enganações do inimigo. Muitos acham, uma baita de uma enganação, que todos os pastores são riquíssimos, que vivem uma vida maravilhosa. Eu conheço pastor, meu irmão, que até fome passou e que ainda passa. Eu tenho o testemunho de um pastor que quando Deus mandou ele para a obra, ele foi morar dentro de um curral. A esposa dele tinha que estar vigiando os bezerros para não pisar na comida. Seguindo a ordem de Deus. Sem falar nas lutas espirituais. Existem muitos pilantras travestidos de pastores? Existe. Infelizmente existe em qualquer meio. Mas infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, tem pessoas sim com compromisso e com amor à obra de Deus. E dou graças a Deus e glorifico o meu Deus por eu ser uma dessas pessoas. Que estamos interessados na sua salvação. Eu prego, graças a Deus, a salvação. Como você pode atingir? Agora, presta bastante atenção. Você aceita o Senhor Jesus e entrega a sua vida no caminho dele, para ele guiar a sua vida. Certo? É a mesma coisa de você chegar no ônibus que eu disse. Você chegar, entrar dentro do ônibus, e aí você resolve que vai querer dirigir o ônibus junto com o motorista.
Isso é aceitar? Não é. Você aceita o Senhor Jesus, mas você quer impor regras para Deus operar na sua vida. Isso vai dar certo? Não vai. Uma vez eu fui chamado para orar para uma pessoa e aquela pessoa, antes de eu ir para a oração, a irmã me alertou, falou, você tem que orar, você não tem que orar no nome do Senhor não, tem que ser Jesus, porque Senhor tem muitos. Eu falei, então eu vou falar para ele mesmo orar. Já que ele quer me ensinar a orar, já que ele está querendo impor como é que eu vou orar, que ele ore por ele mesmo, eu não vou orar. Quer dizer, a pessoa está arrebentada e ainda quer impor como é que você vai lá ajudar ele. Ele não aceita que Deus faça a obra na vida dele. Outros chegam dentro da igreja e começam a reparar os defeitos da igreja. Meu irmão, não existe uma única igreja, por mais santa, por mais que ela tenha a boa vontade de servir a Deus, que não tenha seus defeitos. Tanto um pastor como outro, porque são seres humanos. É nisso que está a grandeza do Evangelho. Que cada um suporte, que cada um aceite o seu irmão como ele é, com os seus defeitos. Se você for colocar uma palavra, resumir uma palavra, o Evangelho em uma única palavra, você vai entender que a grande palavra que eu poderia dizer sobre o Evangelho seria tolerância. Nós temos que tolerar os erros, os defeitos uns dos outros. Eu tenho defeito, os outros também têm. Uns graves, outros impossíveis de ser engolidos e outros nem tanto. É isso aí que é o Evangelho. Amor e tolerância. Nós não podemos de maneira nenhuma tolerar o pecado dentro das igrejas. Principalmente dentro das igrejas, com os irmãos. Nós temos que pregar dia e noite contra o homossexualismo, contra o adultério, a ladroagem, o roubo, a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Essa é a nossa obrigação como ministradores da palavra de Deus. Sobre riquezas, isso aí é a parte, é algo que é bom ter. Como diz o salmista, meu Pai, meu Deus, não me faça pobre demais para que eu roube e nem rico demais para que eu te esqueça. Está lá no Salmo. O salmista Davi escreveu isso. Então, prosperidade é você ter tudo aquilo que você precisa. E diz a palavra de Deus, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que você precisa lhe serão acrescentadas. Porém, entretanto, o cerne de você aceitar a Cristo é você aceitá-lo como a sua cabeça. E você se sujeitar à vontade dele. Aprendendo a amar aquele que te ataca, orar por ele, buscá-lo. Hoje nós vivemos uma igreja fria, calculista, desumanizada, sem amor. Eu vi 2 supostos crentes falando sobre ladrão. Que tem que matar mesmo e tal. Não é essa a vontade de Deus. Se eu fosse falar para eles aquilo lá, eles me bateriam também. Que eu estou lá de bandido e tal. Não é assim. A igreja está tão fria que, como já comentei em outras mensagens, uma certa vez um pastor fazendo campanha para que os irmãos orassem pelo menos 5 minutos por semana. Meu amado, a oração é algo que te conecta com Deus. É a mesma coisa quando você vai visitar o seu pai, sua mãe. É algo que tem que te dar prazer, você está na presença de Deus. Se encher da presença de Deus. Eu sei que às vezes é difícil, eu já fiz oração aqui em casa, que a única palavra que eu conseguia falar para Deus era, Senhor, eu te amo. E não conseguia orar, de tamanha tribulação que estava a minha vida. Mas nunca deixei de buscá-lo. Essa busca, o aceitar o Senhor Jesus, é você entregar a sua vida nas mãos de Deus e deixar que Ele opere. Diga para você o que você tem que fazer, abençoá-lo e glorificá-lo em todas as circunstâncias e amá-lo, como diz a palavra de Deus, acima de tudo. Amar o Senhor acima de tudo. E amá-lo é amar o teu irmão que está do lado,
problemático como ele é, mas principalmente não deixando de fazer o bem para ele, que também uma coisa você tem que colocar no seu coração. Dizer que ama alguém, mas você vê aquele alguém que você diz amar, sofrendo, precisando de uma ajuda e você não ajudar, isso não é amor. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. E infelizmente o que mais está tendo hoje é fé morta. Por quê? Porque ele não tem fé e não tem amor. Eu comentava uns dias para trás com minha esposa que a humanidade pela qual Deus amou ao ponto de dar o seu filho, ela não tem mais prazer como era na minha época. Na minha época, quando eu fui criado dessa forma, nós fomos induzidos a fazer o bem, a ter prazer em fazer o bem. Hoje, a humanidade não tem prazer em fazer bem ao outro. Pelo contrário, ele vê uma pessoa com algum problema, ele quer destruir ainda mais a vida daquela pessoa. Isso não é ser crente, não é ser cristão. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Eu quero te convidar, em nome de Cristo Jesus, a unir a sua fé com a minha, para que nós possamos clamar ao nosso Deus, para que Ele venha operar na tua vida. Amém? Fecha teus olhos, mas abra o teu coração nessa oração. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, Deus de maravilhas, Senhor que pode todas as coisas, que abre porta aonde não há porta, que traz à existência o que não existe. Deus de poder, em nome de Cristo Jesus, entra na vida dessa pessoa que está orando comigo nesse momento, que está clamando nesse instante, pedindo da tua intervenção sobre essa vida. Meu Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando, qual é o problema dela, mas o Senhor sabe e conhece o coração de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, se é um problema familiar, que o Senhor desfaça, dissolva esse problema agora, em nome de Jesus. Se é um problema financeiro, meu Pai, que o Senhor também dê a solução para esse problema. Se é a porta do emprego que precisa ser aberta, abra essa porta agora, em nome de Jesus. Se é uma obra, meu Pai, de feitiçaria, se é uma obra de macumbaria, de inveja, olho gordo, que o Senhor queime, destrua, ponha por terra agora essa obra maligna. Se é uma maldição que já vem de pai para filho, hereditária, se é uma maldição adquirida pelo pecado que essa pessoa cometeu, que primeiro o Senhor perdoe esse pecado dessa pessoa e desfaça essa maldição. Ou se ela foi lançada por alguém, em nome de Cristo Jesus, desfaça essa maldição. Visite, meu Pai, o íntimo dessa pessoa, a forma mais profunda nesse coração, e entra lá e desfaz, tira essa mágoa que está retardando essa pessoa de progredir, de ir ao teu encontro, de ser abençoado. Se é uma enfermidade, meu Pai, não importa o grau dessa enfermidade, leve ou moderada, ou complicada que seja, ou até mesmo terminal. O Senhor é o Deus de milagres. E diz a tua palavra que o Senhor não aguenta ver um filho teu clamando por ti sem responder. Então responda, meu Pai, as nossas orações. Visita essa pessoa num leito de hospital ou na sua casa, onde quer que ela esteja convalescendo, e faz o teu milagre, cura essa pessoa. Meu Pai, a juventude do Brasil, e eu oro agora pelo meu país, mas primeiro pela juventude do nosso país que está entregue às drogas, à promiscuidade, não tem compromisso contigo. Pai, visita essa geração. Entra, meu Pai, no coração dessa juventude, liberta dessa droga maldita chamada crack. Tem mãe chorando nesse instante porque o filho está morto, ou porque está preso, ou porque já faz vários e vários dias que não volta para casa. Senhor, visita essa pessoa nessa cracolândia da vida, nessa boca de fumo, e resgata, meu Pai, essa criatura que também é teu filho, que está sofrendo.
Liberta ele do alcoolismo, da dependência, meu Pai, química. Em nome de Cristo Jesus. Desfaz todo o mal, meu Pai. Agora eu quero que o Senhor atente para a minha oração por esse país maravilhoso que o Senhor ama. Atenta a nossa oração, meu Pai, tira esse bando de ladrão, de homicidas, de assassinos, que está, meu Pai, poluindo os poderes, tanto o legislativo como o judiciário e o executivo, e coloca lá pessoas temente a Ti. Tira, meu Pai, os servos do diabo que está no comando desse país e coloca servos Teus, porque diz a Tua palavra, feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. E eu peço em nome de Cristo Jesus, por amor aos evangélicos que habitam nesse país, por amor aos cristãos, aos que são tementes a Ti que habitam esse país, que o Senhor venha operar esse milagre também nesse país chamado Brasil, que é um país maravilhoso, mas que falta, meu Pai, temência a Ti, amor a Ti, em nome de Cristo Jesus. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor já fez a Tua obra em todos os lares desse país, em todas as casas, em todas as vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, liberando da Tua vitória, da Tua conquista, das Tuas bênçãos, da Tua solução, da Tua provisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê nessa oração, diga agora comigo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Mais uma mensagem vinda do coração de Deus para nós. E uma oração maravilhosa que o Senhor colocou no nosso coração, nos nossos lábios. Eu quero ainda te pedir mais uma vez que você venha nos ajudar a ser parceiro nosso nesse ministério, fazendo a sua doação, teu dízimo, assim como orando por nós, ou divulgando, enviando, compartilhando esse vídeo, ou se inscrevendo na nossa página no YouTube, no nosso canal. São as formas que você pode nos ajudar. E essas formas são muito bem-vindas, nos ajuda muito. Amém? Obrigado por tudo, que o Senhor te recompense pela tua ajuda na mesma boa medida, recalcada, transbordante e sacudida. Fiquem com Deus e até a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Do pranto que derrama